você que nos acompanha, eu sou a Letícia Greco, estou de volta para mais uma gravação do nosso canal Resumo Virtual e dessa vez nós vamos comentar as principais notícias do mês de agosto e que, claro, podem vir a ser uma questão para ir na sua prova de atualidades ou até algum tema de redação. Dessa vez eu não vou mandar beijos e abraços, porque como a gente ficou muito tempo sem gravar, vai ter aquele hiato, eu vou deixar a gente de fora, então eu não vou falar, mas continuem comentando aí de que cidade vocês são, eu acho muito legal pra gente saber da onde vocês estão assistindo, né? E o legal é que tem gente norte, sul, leste, oeste do Brasil, acho essa diversidade muito legal. E também deixem nos comentários a opinião de vocês. Eu tenho achado muito legal os comentários, assim, tô gostando dos vídeos, não pare, tem me ajudado muito. Acho muito legal, mas acho legal também essa interação de vocês falarem, concordo com você, ou discordo, e fomentar esse debate é sempre interessante, né? Ainda mais pra gente que é jornalista, a gente gosta disso. Então, vamos começar? E vamos começar então com a questão, como a gente sempre faz. Então, slide na tela. Leia o texto e assinale a alternativa correta. O Brasil encerra nesta sexta-feira, 1º de setembro, sua presença no, após 13 anos liderando militarmente a missão das Nações Unidas para a manutenção no, iniciada em 2004 após um golpe que provocou a renúncia do então presidente Jean-Bertrand Aristide. Na noite de quinta-feira, uma cerimônia na capital marcou o início oficial da desmobilização do batalhão brasileiro. Qual país refere-se o texto? República Dominicana, Haiti, Cuba, Jamaica, Colômbia. Essa questão, ela vem aí no dia 1º de setembro, mas eu já coloquei na atualidade de agosto, porque na verdade a missão de paz, né, do Brasil nesse país foi encerrada no dia 31 de agosto. Então eu já trouxe uma questão e acho super importante, acho que tem muita chance de cair em alguma questão aí de concurso. Então, bem interessante focar nessa questão aí, porque foram 13 anos da missão de paz. Pense, responda, que no próximo slide a gente já vai saber a resposta, certo? Então, façam aí suas apostas. Próximo slide, vamos saber as notícias desse vídeo. Empresa responsável por contagem de votação na Venezuela denuncia manipulação do governo. Venezuela é suspensa do Mercosul por ruptura da ordem democrática. Câmara rejeita denúncia e livra Temer de responder a processo no Supremo. Trump chama neonazistas KKK, que é o Ku Klux Klan, e grupos que pregam supremacia branca de repugnantes. Ataque terrorista deixa mortos e feridos em Barcelona. Estado Islâmico reivindica. Brasil encerra a missão de paz e haitianos se dividem entre otimismo e medo do futuro. Próximo slide, então, a gente começa a falar de Venezuela. Antes de eu entrar nos slides, que a gente vai falar bastante desse assunto aqui da Venezuela, eu quero trazer uma coisa pessoal, né, um exemplo pessoal que eu já tinha pensado nisso. A hora que eu for falar de Venezuela, eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque eu estive em férias agora em Orlando, nos Estados Unidos. E lá, o que tem a ver, né, Estados Unidos com a Venezuela? Então, na verdade lá, eu andei muito de Uber. E a maioria dos Ubers que eu peguei não era americano, os motoristas, né? Eram, a maioria, venezuelanos. Peguei Uber com brasileiro que mora lá já há 20 anos, brasileiro que mora lá há 10 anos. Peguei Uber com haitiano, que fugiu do terremoto que aconteceu em 2010. Mas a maioria realmente foi venezuelano, né? E conversando com alguns, eles contaram, né, que a situação realmente tá muito crítica na Venezuela, tanto a situação política quanto financeira, o que os obrigou realmente a deixar o país. Um desses motoristas que mais chamou atenção, que foi o que a gente mais conversamos em inglês até, que o inglês dele era super bom. Eu percebi que era uma pessoa que vivia muito bem na Venezuela e falou que mexia com importação, alguma coisa relacionada a petróleo, sabe? Mas, e também alguma coisa de importação da China, que ele revendia, enfim, mas não aguentou com a crise, não segurou e ele achou melhor ser motorista de Uber nos Estados Unidos
do que ficar na Venezuela. Então, assim, é uma tendência. Eu percebo assim, os que têm menos recursos na Venezuela acabam vindo pro Brasil, porque é mais perto, é mais fácil, né? E até aqui a gente é bem mais receptivo. E os que têm um pouco mais de recurso e de repente tem algum dinheiro guardado, ou tem o visto americano, vai para os Estados Unidos. E a porta de entrada é realmente ali a Flórida, né? Que já é uma região que concentra um número maior de latinos, né? Então tem uma maior familiaridade ali. Então achei muito interessante trazer isso, porque a gente estudar, a gente ler é uma coisa, mas quando a gente vai, conversa com alguém e a pessoa te fala realmente o que ela tá passando, realmente o que tá acontecendo no país dela, é outra história, né? Então achei isso bem interessante. E, ou seja, o que a gente tá vendo, o que tá acontecendo lá, não é brincadeira, não é mentira. Então eu quis trazer esse exemplo que eu conversei lá com esse motorista de Uber da Venezuela. Bem interessante, né? Vamos ler então no slide, primeiro aí. Empresa responsável por contagem de votação na Venezuela denuncia manipulação do governo. O governo anunciou a participação de pelo menos 1 milhão a mais de votantes no pleito de domingo. O presidente do parlamento diz que pedirá investigação. Então, no próximo slide, que votação é essa? O que está acontecendo? Nós falamos naquele slide de julho que se trata da Assembleia Nacional Constituinte. No vídeo das questões de concurso, isso já foi questão de concurso, eu também trouxe essa questão que eu achei bem importante, mas vamos relembrar um pouquinho o que é isso para você que está por fora. Então, olhando no slide, Assembleia Constituinte, o que ela quer? Ela quer, então, ela já elegeu, mas vamos colocar aqui o que é uma Assembleia Constituinte, né, no caso, a eleição, então, de 545 pessoas para redigir uma nova Constituição. Por quê? O Maduro diz que seria a solução para a crise que a Venezuela está vivendo, para retomar a paz do país. Mas para a oposição isso só significa uma coisa: golpe. Por quê? Porque a oposição não está tendo participação nessa Assembleia Nacional Constituinte e, como eu já disse no vídeo da prova que nós resolvemos, você fazer uma nova Constituição, redigir uma nova Constituição sem ter participação ampla da sociedade, o que quer dizer ampla? Vários setores e governo e oposição, significa uma ruptura com a democracia, porque democracia é isso, é ampla participação de todos os setores, seja ele de oposição ou que concorda com a situação, né? Oposição e situação. Então, a oposição está de fora. Crítica da oposição: aumentar o poder do Estado e prolongar a permanência de Maduro no poder. E vamos lembrar que o Congresso tem maioria da oposição ao presidente Nicolás Maduro. Então, isso para o presidente não é interessante. Você tem um Congresso de maioria de oposição. Por quê? Porque as leis, a maioria que ele faz, acaba não passando pelo Congresso. Então, ele reformando a Constituição, ampliando seus poderes, ele vai diminuir os poderes do Congresso, não vai ser tão dependente do Congresso para sancionar as medidas que ele quer. E nesse caso que ele quer, que a gente sabe, ampliar os poderes dele, permanecer por mais tempo no poder. Lembrando que a Venezuela terá, para ter uma eleição presidencial em 2018, mas provavelmente com essa Assembleia Nacional Constituinte é difícil que isso aconteça. Então, a eleição foi no dia 30 de julho, tá? E segundo o governo, 8 milhões de venezuelanos foram às urnas, mas para a oposição, 2,5 milhões. E aí chega essa empresa, então aí chamada Smartmatic, que afirmou que o número de eleitores que participou da eleição foi bem menor que o governo afirmou, né? Então, o diretor executivo afirmou que, sem dúvida, a taxa de participação foi manipulada. Então, aí isso mostra, mais uma vez,
o governo querendo mascarar a realidade dos fatos. E aí é claro que isso teve consequências, essa eleição da Assembleia Nacional Constituinte, Estados Unidos contra, Brasil contra, isso teve consequências. Então, no próximo slide, Venezuela suspensa do Mercosul por ruptura da ordem democrática. Então aí a gente tem uma reunião, a Luiz Nunes, que é atualmente o ministro das Relações Exteriores, se reunindo para tratar desse assunto. E aí no próximo slide, então, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, fundadores do Mercosul, decidiram neste sábado 5, de forma unânime, suspender a Venezuela por ruptura da ordem democrática. É a segunda vez que o bloco aplica essa decisão contra um país membro desde a sua criação. E aí o Aloysio Nunes, ó, terceiro parágrafo, estamos dizendo, parem com isso, chega de morte, chega de repressão. E, após a suspensão, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que seu país nunca será tirado do bloco e proferiu duras críticas. E olha aí, algumas oligarquias golpistas, como a do Brasil, ou miseráveis, como a que governa a Argentina, poderão tentar 1000 vezes, mas sempre estaremos aí, disse Maduro. E é a segunda vez, na verdade, que eles são suspensos, porque desde dezembro eles já estavam suspensos do bloco por conta de implicações comerciais, enfim, segunda vez. Próximo slide, aí o que acontece? Foi então eleita essa Assembleia Constituinte, inclusive elegeu-se o filho do presidente, Nicolás Maduro, ele chama Nicolás também, tem 27 anos, e a esposa dele. Então a gente vai vendo aí quem são essas pessoas que foram eleitas para essa Assembleia aí, para fazer a nova Constituição. Na próxima página, então, o próximo slide, a Assembleia Constituinte da Venezuela assume poderes legislativos. Órgão passa a ter o poder de aprovar leis. Parlamento, dominado pela oposição, diz que não vai se subordinar. Então, foi o que eu acabei de comentar. O Congresso, ele tem maioria de oposição. Isso é um problema para o presidente vai dar um jeitinho. E essa Assembleia já está querendo fazer o papel do Congresso. Então, ó, a Assembleia Constituinte da Venezuela aprovou por unanimidade um decreto que permite ao órgão assumir o poder de aprovar leis, competência que cabia anteriormente ao Congresso, que tem maioria de oposição. Então, ó, segundo o decreto, o órgão decidiu assumir as competências para legislar sobre as matérias dirigidas diretamente a garantir a preservação de paz, soberania do sistema socioeconômico e financeiro, dos bens do Estado e a preeminência dos direitos dos venezuelanos. Tá escrito errado, né? Venezuelanos. Então, praticamente tudo, né? Não é só uma coisa, não é só a permanência da paz, né? É tudo. E aí, por outro lado, o que o parlamento disse? Os deputados do parlamento anunciaram em um comunicado que não estariam presentes ante a Constituinte, tal como fizeram representantes de outros poderes nos últimos dias. O parlamento disse que não irá se subordinar à Assembleia Nacional Constituinte, formada exclusivamente por chavistas. Rejeitamos, desconhecemos e não nos subordinaremos à fraudulenta Assembleia Nacional Constituinte. Nos submetemos à vigência da Constituição de 1999, indicou o órgão em um comunicado. Essa de 1999, inclusive, né, é feita pelo Hugo Chávez, mas é a que está vigente até então. É claro que o Nicolás Maduro, ele é chavista, né, depois ele substituiu o Hugo Chávez, mas ele quer dar uma reformada para ir continuar alguns anos no poder. Então, essa situação na Venezuela, crise econômica sem precedentes, Estados Unidos impondo algumas sanções por conta dessa Assembleia Nacional Constituinte e alguns presos, alguns políticos da oposição presos, né, como Leopoldo Lopes, e tem um ex-prefeito de Caracas, eu esqueci o nome dele agora, também em prisão, tá? Então, ficar atento a essa questão da Venezuela, porque com certeza vai ser questão de prova. Próxima notícia. Câmara rejeita a denúncia e livra Temer de responder a processo no Supremo.
deputados aprovaram por 263 a 227 relatório que recomendou ao plenário a rejeição da denúncia de corrupção passiva da Procuradoria-Geral da República contra o presidente. Então, aí no próximo slide, vamos ler algumas coisas que estão grifadas. A Câmara aprovou na noite desta quarta-feira o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que recomendava a rejeição da denúncia da Procuradoria-Geral da República por crime de corrupção passiva contra Michel Temer. Então, votaram aí 492 deputados, dos 513, 263 a favor, 227 contra e 2 abstenções. Com a decisão, os deputados livraram Temer de responder no Supremo Tribunal Federal ao processo que, se instalado, provocaria o afastamento do presidente por até 180 dias. Foi por isso que muitos deputados, eu lembro que eu estava assistindo a votação na TV, eles falavam: eu quero que o Michel Temer seja investigado, porque eu acho que todo caso de suspeita de corrupção, de algum crime, tem que ser investigado. Mas não agora, porque nós já tivemos o afastamento de uma presidenta e se outro presidente for afastado, o Brasil vai virar um caos. Então, eu quero que ele seja investigado, mas pelo bom andamento do país, pela economia, eu não quero que ele seja investigado agora. Vamos esperar terminar o mandato dele em 2018 e aí sim ele será investigado. Então, aí foi e votou não, pelo arquivamento da denúncia, né? Então, muitos deputados votaram desse jeito para justificar, para dizer, que é uma forma de dizer assim, eu não sou contra prender por corrupção, eu sou a favor da investigação, mas não agora. Então, é isso aí, você dá um jeitinho de, tipo assim, você ficar na corda bamba, né? Eu tô com você, né, Temer, mas também tô com o povo brasileiro, que quer a denúncia. Então, você fica aí em cima do muro, né? E é o que realmente aconteceu. Com a rejeição desse prosseguimento da denúncia, o Temer, ele vai ser investigado, mas só quando o mandato dele terminar em 2018. E aí, ele vai ser investigado não pelo STF, mas por um juiz na primeira instância, então é para ser mais rápido. Por outro lado, ele não é julgado num acórdão, né, por vários ministros, mas sim por uma pessoa, por um juiz, que por sua vez é designado por alguém do STF. Então, o que aconteceu, né, para chegar a esse possível julgamento, ó, em março deste ano, o ex-assessor do presidente, ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, foi filmado saindo de um restaurante em São Paulo com uma mala contendo R$500 mil. Segundo a PGR, o dinheiro era parte da propina e destinava-se a Temer. A defesa do presidente nega. Então, foi essa mala com dinheiro, com R$500 mil, que levou a todo esse escândalo, certo? E vamos lembrar que isso é um fato importante, como eu falei já no outro vídeo, né? A corrupção a gente vê toda hora, mas é a primeira vez que um presidente em exercício é investigado por corrupção. Então, isso é um fato muito importante, tá? Próximos passos, então, como eu disse, com a rejeição, a denúncia ficará parada no Supremo e o caso só será retomado quando Temer deixar a presidência. Caberá a um juiz de primeira instância analisar a denúncia. Então, a reportagem é do G1. Vocês podem baixar o slide desse vídeo na descrição e aí abrir todos os links e ler a reportagem completa e se aprofundar. Eu acho legal também você ver, analisar como cada deputado votou, né? Porque eles estão lá nos representando. Então, eu acho legal você ver como o deputado que você votou. Eu sei exatamente o deputado que eu votei na última eleição, eu sei exatamente o senador que eu votei na última eleição. E não dá pra ficar acompanhando sempre, lógico. Mas nesses casos grandes, assim, eu gosto de ir lá e ver como é que ele votou, né? E porque eu acho que tem que ser assim. Você tem que votar em alguém que, né, segue as suas convicções, aquilo que você acredita, né? E muita gente não conhece, vai e vota porque o amigo falou, o professor falou, vota em tal pessoa, não sei o quê, sem conhecer realmente o que a pessoa tá fazendo ou o que a pessoa acredita.
Então vá, veja como é que seu deputado votou, pegue outras votações aí, reforma da Previdência, vê como é que eles estão se comportando e aí nas próximas eleições você pensa melhor se ele merece o seu voto de novo ou não, que outra pessoa está ali realmente tendo um papel ativo como político ou não, tá? Próximo slide, Trump chama neonazistas kkk. Esse kkk tá engraçado, né? Eu sei que é Ku Klux Klans, mas a gente tá tão acostumado a mandar risada, né, no kkk, que fica até meio irônico isso, né? E grupos que pregam supremacia branca de repugnantes. Declarações foram feitas 2 dias após uma mulher morrer atropelada durante ataque na cidade de Charlottesville, na Virgínia. O presidente vinha sendo criticado por não se posicionar claramente. Então, no próximo slide aí, ó, o Donald Trump dando um pronunciamento. E na foto da direita, supremacias brancas carregam tochas na Universidade da Virgínia no sábado, na véspera de uma reunião planejada em Charlottesville, nos Estados Unidos. É muito preocupante essa questão aí da supremacia branca, porque, como eu já disse em outros vídeos, a gente tá vendo agora, nesses últimos, sei lá, 2 anos, esse ano muito forte, essa questão do racismo, da xenofobia muito forte. A gente tá vendo ressurgir essas coisas que foram esquecidas por algum tempo, né? Ku Klux Klans, né? A gente não tava muito forte há alguns anos atrás e agora parece que volta com força, assim, esses movimentos. E é muito preocupante isso, porque parece que a gente vê a humanidade em ciclos, assim. Tem ciclos que a coisa tá toda ruim, tem um monte de guerra, um monte de movimentos, assim, preconceito, né? E aí passa. E aí você fala assim, não, agora vai melhorar. E aí vem grupos de direitos humanos, grupos que são contrários a isso, que pregam, né, a paz e liberdade. E aí, de repente, ressurge, né? De uma outra maneira, mas ressurge forte. É complicado e é o que a gente tá vendo nesse momento, que são grupos, a gente vê grupos muito extremos, um de cada lado, ou da esquerda ou da direita, e eu acho que isso é muito preocupante, porque a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que ter uma conversa entre as duas partes, e é o que a gente não tá vendo, então isso é muito preocupante. E nesse próximo slide, então, trazer o que aconteceu nessa cidadezinha de Charlottesville, que fica no estado da Virgínia, uma cidade de 50 mil habitantes. E no centro dessa polêmica, essa estátua que vocês estão vendo na direita, né? Uma estátua tão, aparentemente, não representa nada, mas na verdade é a estátua do general Robert Lee. E quem foi esse general Robert Lee? Eu mesma não sabia e fui pesquisar. Ele foi um general que ele lutou na Guerra Civil Americana, na qual o estado da Virgínia e outros 6 estados estavam lutando pela independência ali desses estados, porque eles eram contra a abolição da escravatura, porque os estados do sul dos Estados Unidos, quem estuda um pouquinho de história, sabe que eles eram escravocratas, enquanto os do norte eram aquelas colônias de povoamento e do sul as colônias de... Ai, como é que chama, gente? Me fugiu o nome, mas aquelas colônias que eram para grande produção e tal, não era consumo próprio, aí precisavam dos escravos, então... E esse general Robert Lee estava à frente, então, desse movimento para buscar a independência, para não abolir a escravidão. E aí, a cidade foi retirar o monumento dele, como tem acontecido em várias cidades dos Estados Unidos, para retirar as estátuas das pessoas que simbolizam essa segregação. E então essa supremacia branca ficou revoltada com isso. Então tem esse confronto da supremacia branca contra os grupos anti-extremistas, e aí os grupos anti-extremistas estavam fazendo passeata
e foi uma pessoa lá do outro grupo e atropelou. E aí virou aquele caos. O importante disso tudo não é o fato em si, mas saber a ideologia por trás disso. É o que eu falei, todo esse movimento que volta, essa supremacia branca, e aí um do lado oposto. E veja, uma cidade de 50 mil habitantes. Provavelmente todo mundo se conhece, porque é uma cidade muito pequena, né? E acontecendo isso. Então, vamos repensar isso, porque eu acho muito provável de levantar alguma discussão sobre isso e um possível tema de redação. Próximo slide. Ataque terrorista deixa mortos e feridos em Barcelona. Estado Islâmico reivindica. Conselheiro do interior da Catalunha confirmou a prisão de 2 suspeitos, um espanhol e outro marroquino. Então aí mais um ataque terrorista. Na Espanha dessa vez, né? Eles ultimamente tinham sido mais na França, depois teve em Manchester. E agora na Espanha, o último grande tinha sido em Madrid, no metrô, e agora em Barcelona. E esse local, as Ramblas, que foi onde ocorreu, é um local muito frequentado e muito turístico também. Eu já estive lá, é super bonitinho, parece assim um calçadão, você vai andando e tem vários restaurantes e lojinhas, muito bonitinho assim, e muito turista. Então eu acho que foi a intenção pensando nisso mesmo. Eu trouxe só pra gente ver essa questão, mas eu acho que vários ataques, não sei se pode cair, eu acho que pode cair de alguma outra maneira, porque várias cidades, né, que vêm sendo atacadas aí pelo Estado Islâmico, que é atingir o Ocidente, né. Então, no próximo slide, só pra gente entender aqui como é que foi. A gente tem um mapinha do lado esquerdo, e aí, do lado direito, né, contando esse infográfico do G1, muito bem produzido, contando como é que foi. Então, 16h50, uma van branca sobe no calçadão para pedestres da Rambla. A van estava em frente à Praça da Catalunha. O calçadão estava lotado, a van segue em alta velocidade em zigue-zague e atropela mais de 100 pessoas. Muitos pedestres tentam se proteger entrando nas várias lojas e restaurantes da Rambla. Batida, na metade da avenida, a van bate em uma banca de jornais e para em cima do mosaico de Jean Miró. E sim, com o motorista sair da van e faz a pé até o final da noite desta quinta-feira, a polícia não havia confirmado se ele continuava foragido ou morto. Então, quis trazer essa questão aí mais pra gente relembrar. E a última notícia, então, do mês de agosto, pra gente finalizar: Brasil encerra a missão de paz no Haiti. Então, a resposta da questão a gente já sabe, Haiti, tá? Vamos ler aqui o que está grifado. O Brasil encerra nesta sexta-feira sua presença no Haiti após 13 anos liderando militarmente a missão das Nações Unidas para a manutenção do Haiti, iniciada em 2004 após um golpe que provocou a renúncia do então presidente Jean-Bertrand Aristide. Na noite de quinta-feira, uma cerimônia na capital, Porto Príncipe, marcou o início oficial da desmobilização do batalhão brasileiro. Então, aí do lado direito, à meia-noite do dia 1º de setembro, encerraremos oficialmente as operações. Isso quer dizer que, a partir de 2 de setembro, nenhum soldado brasileiro sairá às ruas armado para realizar patrulha ou qualquer operação, disse o comandante da missão em entrevista à Rádio Verde Oliva do Exército Brasileiro. E aí, no próximo slide, eu trago assim, quanto que custou essa missão do Brasil, né, no Haiti, porque nada é de graça. Se o Brasil enviou o exército para lá, enviou marinha, enviou a aeronáutica, tá? Não foi só o exército, foram as forças armadas. Isso teve um custo, tá? Então aí, ó, os gastos do Brasil eu achei interessante. E aí, em milhões, 2.500.000. E a ONU reembolsa, tá? Mas reembolsou em 930 milhões. Ou seja, o Brasil gastou sim indo para o Haiti. E algumas coisas que a gente precisa saber do Haiti, né?
que eu acho interessante também. O Haiti é o país mais pobre das Américas. Além dessa questão do golpe que o presidente sofreu, ele também passou por um terremoto em 2010 e arrasou o país. Um país que já estava arrasado, ficou ainda pior, tá? E as imigrações. Então, falando dessa questão das imigrações, é importante, é o que eu falei no começo do vídeo, né? Que eu tava lá nos Estados Unidos e um dos motoristas de Uber que eu peguei foi do Haiti. Muitos vieram para o Brasil. O Brasil foi uma rota bastante importante que recebeu imigrantes em todo o país. Eu até falei, acho que em um dos vídeos eu falei que eles estavam procurando emprego, a Igreja Católica estava ajudando, eles chegam pelo Acre e aí de lá eles vão se distribuindo, alguns foram para São Paulo e aí estavam procurando emprego. E eles estão tentando então refazer a vida no Brasil e têm encontrado várias dificuldades, a primeira delas a língua, porque eles não falam português no Haiti, a língua deles é o francês. Então essa já é a primeira barreira, e aí tem toda a questão cultural, enfim, mas o Brasil sempre acolhendo bem. Alguns conseguiram ir para os Estados Unidos e assim foi, mas resultado então dessa questão política, dessa pobreza extrema e ainda devastados por um terremoto. Então, ficar atento aí a essa questão do Haiti, porque eu acho que pode aparecer por essa missão ter acabado. E eles falaram, depois de 13 anos, já é hora do Haiti agora começar a caminhar com as próprias pernas. E o Brasil, normalmente, em contato com a ONU, ele entra nessas missões aí de paz em país que ele tem afinidades. Eu até li nessa reportagem, lembrem-se, quem quiser pegar pode baixar o material na descrição do vídeo e baixar o slide. Agora já teria uma próxima missão aí na África. E muito corajosos, né, esse pessoal do exército que vai fazer isso. E a mesma coisa que eu lembrei agora é que nesse terremoto que atingiu o Haiti em 2010, alguns soldados também morreram, né? E uma das figuras que morreram e que foi muito comentada na época foi a Zilda Arnes, né? Que é uma médica que estava lá em missão para ajudar com as crianças e ela também morreu. Então, acho que basicamente para falar do Haiti é isso. Eu tô vendo meu tempo aqui do celular, que agora eu tô gravando no celular, tá acabando. Eu acho que a qualidade fica bem melhor, acho que vocês devem ter percebido. Então é isso. A resposta da questão resposta B, que é o Haiti. Então nós voltamos ainda nessa semana para gravar as atualidades de setembro. E continuem estudando, continuem comentando, muita força para quem quer prestar concurso. É um caminho árduo, é um caminho difícil, mas que com certeza dará certo para quem se mantém dedicado e esforçado. Tô torcendo por todos vocês. Continuem assistindo nos nossos vídeos, se inscrevam no canal e até semana que vem.